Oi, boa tarde. Tudo bem? Vou colocar aqui no slide. Oi, 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 para quem está entrando agora. Achei. Gente, página 390, tá? Da apostila. Página 390, módulo 18. Vamos falar sobre termofísica. Cadê o pessoal que não está entrando? Rebeca, Lorenzo, Yasmin, tudo bem com vocês? Vocês não entraram, não mandaram mensagem? Vocês entraram, mas não mandaram mensagem? Tá tudo bem aí? Então tá bom. Então vamos lá. A gente vai falar sobre termofísica, tá? Página 390. Então, a gente tem aqui duas imagens que mostram extremos, né? A gente tem uma imagem aí de uma temperatura bem baixa, né? Porque é na neve. Oi, oi. E a imagem no deserto, então uma temperatura bem alta. Bom, apesar de muitas notícias parecerem indicar o contrário, os seres humanos, assim como outros animais, costumam evitar o confronto. Já tem, né? Imagina, por causa que já foi quarto bimestre, as provas, imaginei. Bom, alguns povos preferem enfrentar difícil sobrevivência em ambientes inóspitos e hostis, como o Ártico e o deserto, do que disputar territórios. Então tem uma galerinha que vive no deserto e uma galerinha que vive lá no Ártico, porque é melhor ficar ali no canto deles do que ter que ir atrás de outros territórios. Tem uma questão cultural também e tudo mais. Então, nós temos duas imagens ali que demonstram exatamente isso, que existem povos que vivem no deserto e povos que vivem ali no Ártico. Mas essas duas cenas têm muito a revelar. Não lhe parece estranho que um Inuit... Inuit é um povo que vive ali no Ártico ali, tá? Então não é estranho que o Inuit construa uma casa de gelo, que é o iglu. Iglu é bem famoso, né? Justamente um clima tão frio, qual o sentido dele fazer uma casa de gelo no gelo para fugir do frio? E por que os povos que estão vivendo ali no ar desértico, ali no território desértico, vestem tanta roupa se está tão quente? Qual o sentido disso? Então a gente vai estudar essas questões, entender mais sobre isso nesse módulo aí de termofísica, tá? A termofísica vai nos ajudar a responder isso. Para começar a termofísica, termofísica, em geral, é o estudo aí da energia térmica, do calor e da temperatura. Mas qual é a diferença de energia térmica, calor e temperatura? O que são essas grandezas, tá? Bom, todo corpo tem moléculas, e as moléculas estão em movimento, mesmo parecendo que não. Então, quando a gente tem um copo de água que está parada, que a água está em repouso, ainda assim existem moléculas que estão se movimentando ali, mas é a olho nu, a gente não consegue enxergar, tá? E a gente sabe que quando uma partículazinha sequer está se movimentando, ela tem energia cinética. Quando a gente enxerga o corpo em geral, no caso o copo d'água, tem várias moléculas ali, moléculazinhas se movimentando,
a soma da energia cinética dessas moléculas é a energia térmica. Então, a energia térmica está relacionada ali à energia cinética de cada moléculazinha do corpo em questão. Então, a energia térmica de um corpo é a soma da energia cinética das moléculas que existem ali nesse corpo. Certo? Então, energia térmica, entenderam? Se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão mandando mensagem aí no chat, tá? Qualquer coisa é só falar. Espera só um pouquinho. Deixa eu só fazer um negócio, peraí. Tá. Bom, e aí, o que é temperatura? Temperatura é a grandeza que vai medir o grau de agitação dessas moléculas. Então, quando elas estão se agitando muito, a gente diz que esse corpo está com uma temperatura alta. Quando eles estão se agitando pouco, é porque está uma temperatura baixa, tá? E a mesma coisa a gente pode dizer para a energia cinética. Quanto mais moléculas estiverem se movimentando, mais energia térmica vai ter. Quanto menos moléculas estiverem se movimentando um pouquinho, menos energia térmica vai ter, tá? Então, muito bem. Já entenderam o que é energia térmica e o que é temperatura. Tudo bem para vocês? Se tiver dúvida, manda mensagem. Bom, e aí o que acontece? O que é calor? Calor é quando a energia térmica de um corpo passa para outro corpo, tá? Então, quando tem uma energia térmica de um corpo que está passando para outro corpo, aí a gente chama de calor, tá? Então, calor é a energia térmica transferida de um corpo para outro. Beleza? Então, ninguém possui calor. Os corpos possuem energia térmica. A partir do momento que essa energia térmica foi liberada de um corpo para outro corpo, essa energia térmica em transferência a gente chama de calor. Beleza? Bom, vamos estudar melhor esses conceitos aí. Ah, e tem um detalhe. Quando a gente sabe muito bem que quando um corpo perde calor, é porque a temperatura diminui a energia térmica. E quando um corpo recebe calor, ele tem a sua temperatura elevada, aumenta a sua energia térmica. E quando o corpo recebe calor ou perde calor, pode acontecer tanto de aumentar ou diminuir a temperatura, quanto também não alterar a sua temperatura, mas mudar o seu estado físico, que é o que acontece aí, né? Então, dependendo da substância, quando chega a certa temperatura, ele continua recebendo calor, mas em vez de aumentar, ele muda o seu estado físico. Então, de sólido para gasoso, de líquido para gasoso ou de sólido para líquido, faz essa transferência. E ainda tem o caso de substâncias serem dilatadas ou comprimidas ao receber e perder calor. Isso tudo depende, o grau de quanto vai dilatar e vai comprimir vai depender muito da substância, tá? Mas também tem essa situação. Certinho? Aqui está mencionando aquilo que eu falei para vocês, que o fato de dizer, nossa, estou com muito calor, é errado. Porque calor é energia térmica que está em transferência. Tá? Mas ditados populares temos sempre aí muitos que são de forma errada com o olhar da física. Bom, aqui é atividade 1, sempre coloquei 2. Deixa eu arrumar, peraí. Atividade
Bom, atividade 1. Energia térmica, calor e temperatura. Então, a gente vai observar aqui dois recipientes. Um está com uma água fria e o outro está com água quente, tá? Então, quer dizer o quê, ó? Que tem o que está com água quente é porque tem uma temperatura maior, então tem uma energia térmica maior. Então, tem mais moléculas se movimentando do que o outro recipiente. E está sendo demonstrado as moléculas que estão se movimentando aqui, se agitando mais, como vermelhinha. E as mais devagarzinhas são as azuis. Então, vocês podem reparar que nem todas as moléculas se movimentam igualmente. Tá? Não é porque um corpo está com uma certa temperatura que todos têm o mesmo grau de agitação. Ainda assim, é porque o que acontece? Esse corpo tem mais moléculas se agitando mais rapidamente do que esse. Mas existem sim aquelas que não estão se agitando tanto. E esse aqui, mesmo sendo uma temperatura menor, existem uma molécula ou outra ali perdida que também está se movimentando bem. Tá? Então, não tem uma regra de todas as moléculas se movimentam igualmente. Não existe isso. Bom, as moléculas de água dos dois recipientes possuem, em média, o mesmo grau de agitação? Qual é o nome da grandeza física a esse grau de agitação, associada a esse grau de agitação média? E aí? Qual é o nome da grandeza associado ao grau de agitação? E vocês acham que o recipiente 1, o recipiente 2, as moléculas estão tendo o mesmo grau de agitação média? Bom, claramente pela imagem, já que o vermelhinho são as moléculas que estão se movimentando mais e o azulzinho que está se movimentando menos, claramente dá para ver que esse recipiente tem um grau de agitação muito maior do que esse, né? Esse aqui tem poucas moléculas se movimentando bem. Então, não, eles não têm o mesmo grau de agitação. E o nome da grandeza que está relacionada a grau de agitação é a temperatura. Bom, B. Qual dos recipientes, F ou Q, contém água com maior energia térmica? Bom, energia térmica é a soma da energia cinética das moléculas. Vai ter maior energia térmica aquele que tem mais moléculas se movimentando. E entre o F e o Q, o que tem mais moléculas se movimentando é o recipiente Q. Então, Q. Por quê? Porque tem a temperatura maior. Gente, belezinha? Qual é o nome da energia transferida naturalmente do recipiente de água mais quente para o água mais frio? Gente, calor é energia térmica que passa de um corpo para outro. Então, é claro que vai ser sempre do mais quente para o mais frio. Então, qual é o nome? Eu acabei de falar, né, sem querer. A energia que é transferida, a gente chama de calor. A energia térmica transferida. Ainda nessa atividade, eles fizeram o seguinte. Digamos agora que você coloque 1/3 da água do recipiente F, por exemplo, em outro recipiente. Então, gente, agora esquece o recipiente Q. Esquece. Agora é só sobre o F. Pegou 1/3 dele e colocou no recipiente e deixou 2/3 aqui. Podemos dizer que as duas porções de água apresentam aproximadamente a mesma temperatura? Gente, era a mesma água que saiu daqui e foi para cá. Então, o grau de agitação das moléculas é exatamente o mesmo. Então, sim, é o mesmo, é a mesma temperatura
Porque tem o mesmo grau de agitação. Qual dos recipientes, esse aqui que tem 2/3 ou esse que tem 1/3, tem a maior energia térmica? Aí, a gente pensa o seguinte: energia térmica é a soma das energias cinéticas das moléculas. Qual tem mais moléculas se movimentando? Esse aqui, que tem 2/3 da água. Então, já que ele tem mais moléculas se movimentando, ele é o que vai ter a maior energia térmica. Então, é o recipiente F2/3, porque ele tem o dobro de água desse aqui de 1/3. Tem mais moléculas se movimentando. Bom, F. Caso os dois recipientes fiquem bem próximos um do outro, haverá transmissão de calor entre as duas porções de água? Explique. Se a gente colocar um pertinho do outro, vai ter transmissão de calor? O que eu comentei? Tem a transmissão de calor quando um corpo está mais quente e o outro está mais frio. Nesse caso, a gente não falou já no item A que ambos estão com a mesma temperatura? Então, se eles estão com a mesma temperatura, não vai ter transferência de calor, porque eles estão com o mesmo grau de agitação, estão com a mesma temperatura. Belezinha? Bom, mecanismo de transferência de calor. Já foi mencionado durante essa atividade que a gente fez que o calor ele consegue sair de um corpo e ir para outro corpo, ou sair de um pedaço do corpo e ir para outro pedaço do corpo, né? Como que essa transferência de calor acontece? Bom, existem mecanismos para transferir o calor, e é o que a gente vai ver agora, tá? Uma coisa que é o seguinte: por que o calor fica sendo transferido? Porque o corpo tende a buscar o equilíbrio. Então, quando tem dois corpos com temperaturas diferentes, tem a procura de se manter o equilíbrio. O corpo mais quente vai passar calor para o corpo mais frio para eles ficarem em equilíbrio, terem a mesma temperatura. Essa lei se chama Lei Zero da termodinâmica. Essa busca aí do equilíbrio térmico dos corpos, tá? E a gente vai estudar os tipos de mecanismos de transferência de calor. O primeiro é a irradiação, tá? Irradiação através de ondas eletromagnéticas, como micro-ondas, como as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol. A gente sente o calor, né? A gente sente nosso corpo aumentando a temperatura por causa das ondas eletromagnéticas que vêm aí de um corpo. No caso que eu mencionei foi o Sol, mas pode vir de outros corpos. A gente tem uma panela quente, a gente pode sentir ali, dependendo do material. Então, irradiação térmica, ela é através, o calor ele é transferido através de ondas eletromagnéticas, tá? E aqui é mencionado que qualquer corpo que estiver em uma temperatura superior a menos 273 graus Celsius consegue emitir energia térmica através de ondas eletromagnéticas, tá? Então, vão ter corpos que vão conseguir emitir mais, dependendo da sua temperatura, e vão ter corpos que vão conseguir emitir menos, tá? Aqui, ó, tá dando exemplo de uma ferradura. Então, a gente consegue ver as figuras seguintes mostram um aspecto de uma ferradura que é gradativamente aquecida em um braseiro. Então, conforme a temperatura vai aumentando, a cor predominante da luz que ela vai emitir vai do vermelho ao azul esbranquiçado. Então, quanto mais quente, mais azul esbranquiçado ela vai ficando, ó. Vai passar pelo laranja, amarelo e aí azul esbranquiçado. Então, aqui tinha 1000 kelvins, aqui tinha 5000. Ó. A temperatura aumentou, a cor que ela foi emitindo foi mudando.
Apesar da ferradura emitir luz visível, a maior parte da energia térmica irradiada por ela se encontra na faixa do infravermelho. Então, essa energia térmica, através de ondas eletromagnéticas, existem frequências diferentes de ondas eletromagnéticas, tá? A onda eletromagnética que emite energia térmica aí é na faixa do infravermelho. E aí não é visível aos olhos. Existem máquinas fotográficas especiais que faz com que a gente consiga enxergar as ondas infravermelhas que são emitidas de corpos, mas visivelmente a olho nu do ser humano a gente não consegue. Bom, a radiação térmica é emitida pelas superfícies dos corpos. Então, por isso, corpos que têm superfícies em contato com o ar que são muito grandes em relação aos seus volumes, tendem a resfriar mais e mais rapidamente. Tá? Porque vai ter mais calor sendo emitido. Então, quanto maior o corpo, mais calor vai ser emitido ali pela superfície. E aí, consegue resfriar o corpo mais rápido. Aqui tem uma fotografia usada por essa máquina especial que está dizendo, ó, a parte que é mais quente, a parte que é um pouco mais fria, enfim. Peraí, que está aparecendo a frente. Bom, assim como todas as outras ondas eletromagnéticas, a radiação térmica se propaga no vácuo. Boa parte da energia que aquece o planeta Terra é proveniente da radiação térmica que vem da onde? Do Sol, né? No entanto, ao contrário da luz visível, a radiação térmica não atravessa o vidro ou o gás carbônico, conforme demonstrado a seguir. Então, tem aí algumas características das radiações térmicas. Os metais são excelentes irradiadores de calor, tá? Porque eles têm bastante elétrons livres ali. Então, eles ficam agitados e aí emitem as ondas eletromagnéticas. E aqui tem uma característica interessante. Superfícies pretas irradiam calor muito mais eficientemente do que as outras cores. E as brancas, elas refletem mais e irradiam calor com menos eficiência. Irradiam com menos eficiência, mas refletem mais. E aí nós temos a atividade 2. Bom, aqui conta a historinha aí de um boi branco, que é muito famoso, porque vem de lá da Índia e tudo mais. E ele é enorme e tudo mais, tá? Ele tem uma diferença, que ele tem essa corcundazinha aqui, que tem um nome que vocês já vão ver. Diferentes dos nossos bois, assim, né? Enfim, tem toda uma historinha. Mas vamos pegar a física disso. Bom, tem 3 afirmações e a gente tem que comentar a parte termofísica dessas afirmações. A primeira afirmação é: a pelagem predominante branca, podendo ser cinza e manchada de cinza. Então, por que isso é bom, né? O que o branco faz? O que eu comentei com vocês? O branco, ele reflete. Ele não é muito bom irradiando energia térmica, mas ele é bom refletindo. Então, ele reflete, deixando o boi com uma energia térmica menor, resfriando ele. O que é bom para ele conseguir viver lá no país que ele vive, lá da Índia. Segunda afirmação: o couro é rico em melanina. Então, o couro é praticamente preto. E o que a gente viu da característica da cor preta? A cor preta irradia com facilidade. Então, se irradia com facilidade, ajuda na manutenção da temperatura do boi. Ele consegue viver naquele clima árido e desértico lá da origem dele. E o 3, a quantidade de barbela
que deve ser solta e pregueada. Então, essa parte aqui dele caída, né? O que isso pode ajudar? A aumentar o tamanho da superfície. A gente viu que quanto maior o tamanho da superfície, maior vai ser o espaço ali que vai estar irradiando calor. Então, os corpos que são maiores tendem a ter uma temperatura menor. Então, o fato dele ter essa parte a mais aí ajuda ele. Joinha, gente. Então, a gente falou sobre o mecanismo de radiação, tá? Que é sobre calor através de ondas eletromagnéticas. Agora a gente vai falar através da condução térmica. A condução é ali do mesmo corpo, não tem ondas eletromagnéticas, é através das moléculas ali dos átomos que vão passando a sua agitação um para o outro, tá? Então, ó, aqui está dizendo da história de um ferreiro que ele está esquentando o ferro na brasa, só que ele usa uma luva para proteger. O ferreiro está utilizando luvas de couro para segurar a marreta e a pinça com qual maneja a barra de metal. Principalmente para não queimar as mãos, não é mesmo? Mas por que as luvas são de couro e não de outro material? E ainda, como a energia térmica na extremidade da barra sobre o fogo se propaga através da própria barra até a outra extremidade? Onde está a mão do ferreiro? Por que o ferro faz essa condução do calor muito rápido e o couro ali não? Porque o couro vai receber o calor do metal, né? O couro está totalmente em contato com o metal. Mas aquele pedacinho de couro que tem entre o metal e o dedo ali, entre a mão dele, aquele pedacinho demora muito para conduzir a temperatura, tanto que ele fica com a mão ali tranquilamente. Né? Por que isso acontece? Isso depende muito, gente, de material. Tem material que é o melhor condutor térmico e tem material que não é bom condutor térmico. Então, o metal, a gente sabe que esquenta rápido, né? Mas tem outros materiais que demoram mais, como o couro, né? E o que é essa condução? Basicamente, são os átomos que estão muito agitados, que eles vão agitando os vizinhos, tá vendo? Esse aqui ficou muito agitado porque recebeu aí energia térmica, recebeu calor, e aí ele vai agitando o amiguinho do lado, agitando o amiguinho do lado, e assim por diante. Então, essa malha que tem bolinhas, né? O que são essas bolinhas? Elas representam os átomos, né, do metal, e as molas são as ligações químicas. Então, foi o que eu falei para vocês, conforme uma vai ficando agitada, ela vai agitando a vizinha. Então, os átomos vão agitando os vizinhos, e aí tem essa condução do calor, porque tem essa condução de energia térmica no próprio corpo. Isso que é a condução térmica, tá? E aí foi o que eu falei para vocês. Existem materiais que são bons condutores térmicos, tem materiais que não são bons condutores. Esses que não são bons condutores, a gente chama de isolantes. Já que ele não conduz bem, ele isola a energia térmica, ele isola o calor, né? Então, os bons condutores térmicos e os isolantes. Aqui tem uma tabelinha bem legal, porque vai falando quais materiais são bons condutores, quais não são, né? Depende da condutividade térmica relativa. Então, a gente pode ver aqui, dependendo do valor da condutividade, qual é bom condutor e qual não é bom condutor. Então, vocês podem ver o ar, ele não é um bom condutor. Olha a condutividade dele, 1. Prata, que é um metal, olha a condutividade dele, 16.400. Então, vocês podem ver que esses metais são todos bem altos, e aí vai abaixando, ó.
Água não é bom condutor, borracha não é bom condutor, madeira não é bom condutor, e assim por diante. Bom, vamos fazer a atividade 3. Gente, eu tô tentando ser um pouquinho mais rápida, por causa que a gente tem uma aulinha só e eu quero terminar a apostila, né? Então, mas se vocês forem tendo dúvida, é só mandar mensagem. Vamos sim, fiquem à vontade. Bom, vamos falar nessa atividade 3 sobre os condutores e os isolantes, tá? E a gente chega na questão daquele... Por que os inuites fazem casinha de gelo? E por que lá o pessoal no deserto usa muita roupa, né? Qual o sentido? Então, olha só. A neve é um material muito frio. Então, por que os inuites fazem seus iglus de neve? Eles constroem seus iglus com neve compactada porque se trata de material abundante, né? Tem neve lá, então vamos tentar usar esse material. E ele tem uma boa resistência mecânica, tá? E é um bom isolante térmico. Então, por mais que ele seja feito de gelo, ele vai isolar, ele vai... não vai permitir que saia mais calor lá de dentro do iglu do que já sai, porque conforme for perdendo calor, vai ficando frio, né? Então, se ele proteger o mundo de fora com o mundo de dentro do iglu, não vai ter essa passagem de calor, que é o que ele quer, porque ele é bom isolante térmico. E por que as roupas de lã e as mais grossas, que deixa a gente aquecido nos dias frios, por que os beduínos utilizam lá naquele calor do deserto? Bom, as roupas dos povos do deserto, por reterem uma grande quantidade de ar em meio às fibras de seus tecidos, têm a propriedade de funcionar como isolantes térmicos. Então, o fato de ser lã ou de algodão, entre as fibrazinhas tem ar, né? E esse ar que faz a função de ser isolante térmico, porque o ar a gente viu, né? Ele tem uma condutividade térmica péssima, quer dizer que ele então é um bom isolante. Então, na verdade, eles utilizam o ar entre as tramas do tecido. É isso que faz ter a função de ser isolante, da roupa ser isolante. E não vir mais calor para o corpo. Né? Então, ele protege toda a superfície para não ter aí mais calor em contato com o corpo. E a segunda pergunta é, qual será o valor da condutividade térmica no vácuo? Gente, vácuo é inexistência de matéria. Se não tem matéria, não tem átomo, não tem condutividade térmica. Então, a condutividade térmica no vácuo é nula. Belezinha? Vocês ficam aí quietinhos. Também hoje eu tô falando pra caramba, né? Só teoria, teoria, teoria. Bom, temperatura e sensação térmica. Os seres humanos, assim como muitos outros animais, possuem capacidade de detectar fontes de calor. Por quê? Porque nossas células nervosas têm uma especialidade aí de... elas são tão sensíveis que a gente consegue captar a variação aí de pouquíssimo calor que seja, pouquíssima temperatura que seja, a gente já consegue detectar com as nossas células nervosas, tá? E aí já passa a informação ali para o nosso cérebro para dar aquela sensação térmica do tipo, opa, senti um negócio aqui. O nosso cérebro que conclui, isso é quente, isso é frio, isso é ok, isso não é, né? Isso que é a sensação térmica. Às vezes a gente tem uma sensação térmica diferente da temperatura real oficial. A atividade 4, que é muito fofinha, tem a imagem de um pugzinho deitado num tapete, tá?
Sabemos que nos sentimos mais quentinhos ao sentar ou deitar sobre um tapete do que diretamente no piso. Será que essa sensação corresponde à realidade? Vamos analisar esse fenômeno através da ciência. O tapete está um bom tempo em contato com o piso. É possível afirmar que eles possuem a mesma temperatura? Justifique com base na lei física. Bom, sim, dois corpos quando estão ali em contato, eles procuram o quê? O equilíbrio, né? Que é a lei zero lá da termodinâmica. Então, sim, se eles estão um bom tempo já em contato, é porque já rolou o equilíbrio. Se já rolou o equilíbrio, eles já estão na mesma temperatura. Relativamente ao piso, o tapete pode ser considerado um bom isolante ou um bom condutor de calor? Explique. Gente, se a gente vai considerar o piso com o tapete tem tramas ali e tem ar dentro dessas tramas, que é a mesma ideia do tecido, né? Em si, é um tipo de tecido ali. Então, o ar é um bom isolante. Então, graças a isso, o tapete é considerado um bom isolante, porque ele tem ar no meio ali das tramas. E C. Quando a nossa pele resfria mais lenta ou mais rapidamente, quando deitamos no tapete ou quando deitamos no piso, ela resfria mais lenta ou mais rapidamente? A nossa pele resfria mais rapidamente quando nos sentamos ou deitamos no piso, porque é melhor condutor de calor. A gente não falou que o tapete ele é péssimo condutor de calor porque ele é bom isolante? Que automaticamente, quando é bom isolante, é péssimo condutor de calor. Então, entre o piso e o tapete, se o tapete é um bom isolante, quer dizer que o piso é um melhor condutor de calor do que o tapete. Então, para a gente ter ali uma troca de calor mais rápida, com certeza vai ter que ser com o piso, porque o tapete tem ar que é péssimo condutor. Belezinha. E a conclusão aqui, ó, não se deve confundir a nossa sensação térmica no contato com o objeto com a temperatura desse mesmo objeto. Foi o que eu falei para vocês. Sensação térmica é a informação ali captada pelas nossas célulazinhas nervosas que passam ali para o nosso cérebro, mas não é bem assim. Bom, então a gente viu radiação térmica, a gente falou sobre condução e tem o último que é convecção térmica. O que é a convecção térmica? Peraí. Nossa, isso é todo mundo, agora já só tá Yasmin. Bom, para entender a convecção térmica é o seguinte, tem um físico que ele criou um método de visualizar o fluxo de ar quente que sobe a partir de uma chama de vela. Tá? Então, tem a imagem aí de uma vela e, através dessa máquina aí, desse método, ele conseguiu visualizar o fluxo de ar quente que sai diretamente dessa vela. A fotografia acima, no caso, no slide anterior, evidencia experimentalmente que um fluido quente tende a subir, né? Que nem a imagem feita. Imagine que as moléculas de ar pudessem ser representadas por bolinhas soltas. Então, vamos entender as moléculas de ar nessa situação da vela, tá? Ó, de acordo com a figura, ao receber energia da chama, as moléculas de ar que circundam a vela têm seu grau de agitação maior. Então, conforme a agitação delas aumenta, o espaço entre elas aumenta. Então, essa partezinha que ficou com moléculas mais espaçadas tem uma densidade menor. Como tem uma densidade menor, a tendência é subir.
porque fica mais leve. Opa, deu um minuto, né? Mas eu explico isso aí depois na próxima aula. Falta a última partezinha aí desse módulo. Enfim, deem uma lidinha e tentem fazer atividade 5, tá? O caso só tá Yasmin agora, mas enfim. Até mais. Fiquem com Deus.